Quero convidá-los essa noite a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Capítulo 12, nós vamos dar prosseguimento em nossa série de sermões. Dessa feita, nós vamos ler do verso 13 ao verso número 17, conforme a nota editorial de sua Bíblia, questão do tributo. Nós vamos ler essa noite. Marcos, capítulo 12, do verso 13 ao verso 17. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Amém. Vamos orar, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Precisamos do Senhor. Precisamos da voz do Senhor, precisamos da palavra do Senhor. A voz do Senhor é que despedaça o cedro do Líbano. O Senhor é quem troveja, o Senhor é quem esmiuça a penha. A palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, a dureza de coração. E aquilo que ainda em nós é altivo e resistente a Ti, possa essa noite ser colocado por terra, pela Tua palavra que é verdade. Nos ajuda. O Senhor conhece as necessidades de cada coração, e só o Senhor tem um poder de alcançar os corações. De fato, o Senhor é aquele que sonda mente e coração. O Senhor é aquele que sonda o íntimo. Não há criatura que não seja manifeste na Tua presença. Então, nos ajuda para que os segredos dos corações essa noite sejam revelados, Pai. E cada um possa dizer: Deus falou comigo, Deus tratou de situações da minha vida essa noite que há muito tempo eu não considerava. Deus revelou pecados meus que eu não percebia. Deus me trouxe mais uma compreensão maior de quem Ele é. Deus me revelou mais o Seu Filho. Enfim, o Senhor faz, como nós lemos já hoje, infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então assim faça, Senhor, para a glória e o louvor do Teu nome. Em Jesus Cristo assim nós te oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, em nosso sermão anterior, nós consideramos a parábola dos lavradores maus, e nós vimos como o mestre destacou o dono da vinha, Deus, o Senhor, o dono do universo, e era Ele também o dono da vinha. Vinha, nesse contexto da parábola, ali um símbolo da nação de Israel. Deus foi quem plantou a nação, foi Deus que arrendou ela para os judeus, mas eles não remeteram ao Senhor Deus os frutos devidos. Então nós vimos que o Senhor enviou servo após servo, apontando para a realidade dos profetas. A uns eles insultaram, a outros bateram na cabeça e por fim mataram outros. Até que o Pai, o Senhor Deus, resolveu enviar o seu Filho. E eles, em vez de ouvirem o Filho, entenderam que era o Filho, disseram: é o herdeiro, vamos matar ele e ficar com a vinha para nós. O Senhor então pronunciou juízo sobre a nação de Israel, como nós vimos. E nós vimos como essa questão do senhorio divino, da mordomia e da prestação de contas
era algo que estava bem iminente para a nação de Israel, e de fato assim foi. Pouco tempo depois, 3 décadas depois, um pouco mais de 3 décadas, o juízo veio ali com a destruição de Jerusalém, né? E os israelitas, enfim, foram espalhados desde a época mesmo do cativeiro assírio-babilônico. Algumas tribos haviam voltado, e depois dessa realidade de Roma, nós vemos como o Senhor julgou a dureza do coração dos judeus. Mas isso também são verdades importantes para nós. Nós, como igreja do Senhor, trouxemos esse paralelo. Nós somos, de fato, vinha também do Senhor, e considerando até quando ele mesmo disse que ele próprio é a vinha, que Israel falhou, e Cristo, de fato, ele é o Israel de Deus, né? Mateus, citando Oséias, disse: do Egito chamei meu filho. Então, isso se referia a Israel e se cumpre em Cristo. Mateus diz isso. Jesus, então, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Então, o Senhor é quem cuida hoje da videira, mas ele disse que nós somos os ramos. É importante nós entendermos que esse mesmo princípio, ele ainda assim é válido para nós. O dono da vinha, a mordomia e a prestação de contas que nós fazemos com a nossa vida. Os judeus entenderam que era sobre eles aquela parábola, mas não se dobraram, e os embates então continuaram. E nós vemos aqui agora o mestre cercado pela malícia e pela hipocrisia das autoridades religiosas, levantando questões extremamente delicadas, né? Então, agora, os fariseus, juntamente ali com os herodianos, vamos já considerar isso também, eles levantam uma questão bem complexa. Religião e política, né, foram, são e sempre, né, serão um campo minado. Porém, as Escrituras, claro, são suficientes para todas as demandas. Então, eles trouxeram logo a questão da fidelidade a Deus, a fidelidade ao Estado, e colocaram o Senhor numa situação que para eles não tinha saída. Interessante isso. A maneira como eles articularam a pergunta era para, né, uma resposta breve: sim ou não? Devemos pagar, sim ou não? Então, eles acharam que tinha ali realmente encurralado o Senhor. Mas o mestre não se esquivou, pelo contrário, ele apresentou a vontade de Deus para eles e também para nós. De forma magistral e bela, nós vemos aqui como o Senhor traz aqui mais uma vez lições que são determinantes, são imprescindíveis, foram naqueles dias e são também para nós como igreja do Senhor. Mas eu gostaria de observar 3 momentos nesse texto que eu creio que são importantes aqui para a nossa edificação hoje. Eu quero considerar, em primeiro lugar, a cilada armada pelas autoridades religiosas. No segundo lugar, eu quero observar com os irmãos que nesse contexto de cilada, de armadilha, nós vemos que ainda assim Cristo é pregado pelos hipócritas. Interessante isso, porque os demônios, quando confrontavam Jesus, diziam quem ele era, embora não se submetessem a ele. Sabemos quem tu és, os demônios diziam: tu és o santo de Deus, tu és o filho de Deus. Jesus os calava, que Cristo não deve ser pregado pelos demônios. Mas eles afirmavam verdades, né? Porque a verdade é a verdade de Deus, embora esteja até mesmo assim na boca de um demônio. E aqui os fariseus e herodianos, eles trazem verdades que são realmente contundentes à pessoa de Cristo, porém com lisonja, com malícia, com hipocrisia. E isso é uma lição também para nós, para termos o cuidado, para não estarmos professando a Cristo, falando bem dele, mas agindo contra a sua pessoa. E por fim, como Cristo também foi bem conciso, observamos o que ele nos ensina acerca da política e da religião. Bem, em primeiro lugar, a cilada. E o que eu observo aqui, irmãos, é que não há esperança para um coração não regenerado. Isso é algo realmente muito surpreendente, porque eles são impactados com a sabedoria e com os sinais que Cristo fazem, mas eles não se dobram a isso de maneira nenhuma. Por isso que o coração do homem não regenerado, quanto mais exposto à verdade, mais ele odeia a verdade.
Ele sabe que é a verdade, ele quer calar a verdade, ele quer silenciar a verdade, ele quer reter a verdade. Esse é o ensino de Paulo em Romanos capítulo 1, que os homens detêm a verdade pela mentira. Isso é consciente. Isso não é algo que acontece porque as pessoas estão totalmente enganadas. Não é isso. Paulo diz que o que de Deus se pode conhecer, lhes é manifesto. E aqui, muito mais. Paulo está considerando aqui a revelação, como nós costumamos chamar, revelação geral, comum a todos os homens. Mas o que dizer dos judeus, que são os portadores dos oráculos de Deus, e agora veem esses oráculos encarnados, e mesmo assim procuram armar ciladas contra o Senhor. Embora compreendessem quem Jesus era, no versículo 7, nós até enfatizamos isso na semana passada, eles disseram, é o herdeiro. Este é o herdeiro. Jesus conta a parábola e que eles entendem que ali está o filho. Porque o que os judeus querem manter é o sistema, é o status quo, como nós vimos na semana passada isso. Eles não querem salvação. Existem pessoas que são até honestas quanto a isso. Olha, eu não quero ser salvo, eu quero viver minha vida mesmo. Eu não quero viver vida cristã, eu quero viver, aí como o mundo diz, vida louca, vida perdida. Eu quero ir para o inferno. Eu já ouvi pessoas, eu já preguei para pessoas que disseram assim, pastor, eu entendo, sei que o que o senhor está falando é verdade, mas esse é o momento que eu quero me dedicar ao inferno. Eu já ouvi isso. O versículo 12 diz do capítulo ainda 12, que eles procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Eles entendiam quem Cristo era e entendiam que a parábola estava ali delineando toda a história de Deus o Pai, o dono da vinha, com a nação, enviando profetas, enviando agora Cristo, e que eles matavam profeta após profeta e agora estavam na iminência de matar o Cristo de Deus. Ainda assim insistiam em perpetrar o mal que estava em seus corações. Veja comigo em Mateus capítulo 22, que é o texto paralelo. Depois eu quero mostrar outro detalhe em Lucas, que a visão sinótica, ou seja, dos três evangelistas, enriquece também. O texto nos diz que, versículo 15, então, 22, que retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Isso já é algo maldoso para qualquer relação humana, mas partindo dos homens que tinham sobre si o nome de santos, fariseus separados, eles estão aqui confabulando em uma conferência como nós podemos matar esse homem. Onde está o não matarás, né? Onde está aqui o ouvir, o não julgueis? Onde está a verdade aqui? Olha como Lucas coloca isso de forma ainda mais grave. Lucas capítulo 20, ele nos diz aqui algo ainda mais revoltante. Lucas capítulo 20. Veja o que está escrito no verso 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, disseram esta parábola, mas temiam o povo. Interessante isso. Referência a eles, mas temiam o povo. A preocupação deles não era sobre nós, isso está denunciando os nossos pecados, nós estamos pecando, nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Este homem não é um homem comum. Os próprios guardas, quando são enviados para prender Jesus, voltam sem Jesus e eles, cadê? Não trouxeram ele? Ninguém falou como este homem, os guardas do templo. E eles disseram, até vocês se deixaram enganar por esse homem, essa plebe maldita não sabe de nada. Eles entendiam que entendiam, mas de fato não entendiam nada. Os ímpios, irmãos, eles fazem, para lutar contra a verdade, as mais improváveis alianças contra a verdade. Porque aqui você observa o texto dizer, tanto em Mateus como também Marcos e Lucas, que eles se unem com os herodianos. São duas realidades diametralmente opostas. Ou seja, os fariseus,
eles queriam a teocracia, claro, eles tinham interesse na política com Roma que mantivesse os seus cargos sacerdotais, mas eles não concordavam com o domínio estrangeiro sobre si. Já os herodianos eram a política pura, que queria de fato que o domínio de Roma ficasse sobre a nação, e eles eram ainda favoráveis ao domínio de Herodes, até mesmo que Pilatos, que estava governando a Judéia, fosse dali tirado e o reinado de Herodes da Galileia também se estendesse pela Judéia. Pessoas completamente, né, que não gostavam umas das outras. Mas quando o interesse é silenciar a verdade, os inimigos se unem. É muito interessante isso. Que até mesmo quando Cristo ele é preso, Pilatos não falava com Herodes, mas passaram a se falar a partir do momento da prisão de Cristo. Olha os expedientes mais execráveis utilizados por eles. Lucas 20, verso 20 dessa feita. Olha o que está escrito. Observando o Senhor, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. Quer dizer, eles subornaram pessoas que se fingiram de discípulos piedosos. Por isso que nós vamos aqui observar a pregação dos hipócritas, porque eles recebem para se passarem por crentes. Crentes em Cristo. Coisa terrível isso. Imagina só. Vamos pegar aqui um contexto talvez ficasse mais chocante. Se reunisse, sei lá, 20, 30 pastores. Vamos fazer o seguinte, tem um camarada ali pregando, a gente não está gostando dele. Vamos subornar umas pessoas para irem lá na igreja dele. Na hora do culto lá, na hora da escola dominical dele lá, ele está pregando bem, está comprometendo a gente. Vamos criar uma situação que deixe ele embaraçado diante da igreja dele, diante da liderança dele, e vamos pedir a Deus que dê certo. Que absurdo isso. A pessoa consegue associar esse tipo de coisa. Eles, de fato, se cumpre o Salmo 2, quando diz, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Marcos capítulo 12, volta comigo, o texto diz que eles enviaram alguns dos fariseus, dos herodianos, para que o apanhassem. E Marcos é o único a utilizar essa palavra em todo o Novo Testamento, que literalmente significa capturar. Como se fossem caçadores, eles armam uma armadilha para Cristo. A palavra é usada unicamente aqui por Marcos para denotar isso. E eles fazem isso trazendo um tema extremamente complexo e delicado. Naqueles dias, ou seja, uma simples resposta colocaria as multidões contra o mestre ou o próprio império contra ele. É uma cilada realmente terrível. E a pergunta é, lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Provérbios 21, veja a beleza da Escritura, né, apontando para essas realidades. Que nós vemos aqui, é muito belo porque Salomão ele foi testado pela rainha de Sabá, né? O texto diz isso para nós, que ela foi para testá-lo com enigmas, perguntas difíceis. Isso era algo bem típico daquela época, de sondar a sabedoria de um rei assim. E Cristo, ele passa no crivo, de fato ele diz que é maior do que Salomão. Olha Provérbios 21, versículo 30, está escrito assim, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3,19, diz que o Senhor pega os sábios na sua própria astúcia. Isso é algo muito, muito delicado, que nós temos como crentes ter cuidado. Ou seja, nós vivemos num mundo sorrateiro, um mundo perigoso, um mundo traiçoeiro, um mundo que cada dia dilui, né, aparentes verdades, né, vamos dizer assim, mentiras com aparentes verdades. Nós precisamos buscar o Senhor,
para não sermos enredados, como o Senhor teve o cuidado aqui para não ser enredado. É um tema atual, é um tema relevante, é um tema pertinente, é algo que de fato doía na nação, era algo que de fato preocupava o povo, essas questões que envolvem a nossa realidade hoje de política, né? Sempre falamos, quando toca esses pontos, isso é sempre algo muito, vamos dizer assim, assuntos de temperatura elevada. Mas nós temos que ter cuidado com isso. Nós sempre teremos que lidar com realidades de astúcia, ciladas do diabo. E nós precisamos da sabedoria que o Mestre tinha também sobre nós, sua igreja, para não nos deixarmos enredar, porque muitos virão com ciladas como essa, tentando comprometer o papel da igreja. Eles estavam tentando comprometer o próprio Cristo. Precisamos sempre buscar o Senhor em sabedoria ante as armadilhas desta vida. Precisamos disso. Isso que o Mestre está enfrentando aqui é algo que está registrado, porque os crentes, quando Marcos escreve para eles, também enfrentavam situações como essa. Como se relacionar, o que tem que ser. E às vezes decisões como essas, palavras como essas, podem comprometer a nossa vida. Outro ponto importante a considerar, nesse contexto da cilada, outra aplicação, é que não podemos cultivar a utopia de que, como fiéis, passaremos por este mundo sem enfrentar conflito e oposição. E isso da forma mais doída possível, até envolvendo situações como essa, de conspiração, de suborno, de armadilha, de tentativa de nos destruir. Nós não gostamos que a Escritura se cumpra na nossa vida em aspectos negativos, mas ela se cumpre também. Um dia desse eu estava conversando, com um irmão, e ele estava ajudando um irmão que estava passando por uma luta. Aí eu disse: está vendo, irmão, como foi bom você passar por essa luta? Porque com a consolação que você foi consolado, agora você pode consolar o irmão. 2 Coríntios capítulo 1. Aí o irmão disse: mas eu não queria essa consolação, não. Ou seja, eu não queria passar por essa luta para ter que consolar outra pessoa, não. Mas a gente tem que entender isso. Nós temos que aprender realmente a passarmos por essas situações difíceis na vida da gente. E todos nós iremos passar. Todos nós sofreremos com conluios. Todos nós sofreremos com oposição. Isso pode acontecer na sua família. Vez ou outra eu lido com isso, aconselhando algum irmão com conluios familiares, com lutas na família, com pessoas que se levantam, conluios que acontecem no seu ambiente de trabalho, conluios que acontecem no ambiente da própria igreja. Hoje é muito comum isso. As pessoas ganham dinheiro com isso, né? É só o que existe hoje. Eu não tenho muito tempo para isso, não, mas às vezes quando eu olho alguma coisa assim, em internet, alguma coisa em YouTube principalmente, aí você vê como as pessoas crescem com isso. Recorta-se uma fala, aí se traz uma polêmica naquela fala, aí aquele outro responde, e isso gera visualização, isso gera dinheiro, isso gera tanta coisa, e muitas vezes até a destruição da imagem de tantas pessoas. Mas o fato é que nós precisamos entender que, como crentes, nós enfrentaremos oposição, enfrentaremos ciladas, e nós precisamos do Senhor para nos livrar. Veja, no Canto dos Degraus aqui, abre comigo, a gente já até terminou de expor, aqui às quartas-feiras. Deixa eu só observar com os irmãos aqui, Salmo de número 120, já vou aqui dizer a referência certa para os irmãos. Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, não fosse Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Veja exatamente Cristo ali se livrando do laço do passarinheiro.
Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Percebam isso. Eu gosto de tratar essa temática porque existe aquela utopia ou aquela visão talvez humanista de que a vida, ela tem que ser vivida sem esses percalços e não pode ser vivida sem esses percalços. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, padecerão armações, ciladas, estratégias que visam destruir a sua vida. Mas em todas essas coisas, Paulo diz, nós somos mais do que vencedores. Muito importante isso, irmãos. Eu creio que isso é uma realidade de maturação na fé. Cristo, quando olha, ele já disse, por que me experimentais, hipócritas? Ele fala. Ele já entendia o que estava acontecendo ali, o cenário que estava armado ali. Não será diferente com você, que o ama e o segue. Mas nós descansamos no Senhor, que como diz o Salmo 46, Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros aonde? No fogo. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Segundo quadro que eu observo aqui importante é exatamente como a lisonja desses homens, embora tivesse o objetivo de desarmar Cristo. A lisonja tem esse objetivo, A bajulação. A bajulação tem o objetivo de fazer você baixar a guarda. Então eles chegaram próximos a Cristo com bajulação, com lisonja. Veja o verso de número 14 do Evangelho de Marcos, capítulo 12. Eles disseram, mestre, sabemos que és verdadeiro, olha só. E não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É impressionante o que esses homens afirmam acerca do Mestre. Embora com lisonja e bajulação, eles falam acertadamente sobre Cristo. Quer dizer, eles não tinham conhecimento de quem ele era? Tinham sim. Eu até coloquei aqui os pontos, em que você já poderia até dar um estudo. O Evangelho segundo os herodianos, talvez. O Evangelho segundo os hipócritas. Aqui. Em primeiro lugar, eles dizem, ele é o mestre. Eles dizem, mestre. Tudo bem que isso era uma saudação dada a rabinos naqueles dias, mas eles não reconheciam ele como, de fato, rabi. Mas foram forçados a dizer isso. Olha o Evangelho de João, capítulo 13. A beleza de como Cristo trata isso com os seus discípulos. Versículo número 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Louvado seja Deus por isso. Ele é o Mestre por excelência. Então ele diz para os discípulos, aqui, quando vai lavar os pés deles, vocês me chamam de Mestre e de Senhor, e vocês estão certos, porque de fato eu sou. Eu sou o Mestre, eu sou o Senhor. É verdade ou não o que eles estavam dizendo? Em segundo lugar, veja que eles dizem assim, sabemos que és verdadeiro. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, o que mais? A verdade e a vida. De fato, ele é a própria verdade. Mesma palavra utilizada. Eles dizem mais ainda, veja, eles afirmam, que não te importas com quem quer que seja. Isso quer dizer que ele não se importa com homem algum, ou seja, nada lhe importa a não ser a vontade do seu Pai. Jesus não estava ali ensinando, preocupado com Herodes, com Pilatos, enfim, com os sumos sacerdotes. Ele não estava preocupado de como isso poderia ofender qualquer pessoa, porque ele se reportava ao seu Pai. Evangelho de João capítulo 6, está escrito assim, olha só, Evangelho de João capítulo 6, verso de número 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então quando ele diz, sabemos que tu não te importas com homem algum, ou seja,
tu não estás bajulando ninguém, tu tens uma missão, tu tens um foco, e nós não vemos isso ser algo que tu venha se reportar a qualquer autoridade nessa terra. É verdade também. E eles ainda dizem, porque não olhas a aparência dos homens. E aqui é maravilhoso porque se cumpre o que está em Isaías capítulo 11. Abre comigo a escritura. Nós vemos aqui Isaías capítulo 11. E essa verdade, ela está bem ancorada num episódio, quando os irmãos estão abrindo Isaías 11, quando Samuel é designado por Deus para ungir um dos filhos de Jessé, né? É muito interessante aquela passagem. E ele chega lá e ele vê o primeiro filho e ele diz, com certeza, né, um homem alto, forte, esse é quem o Senhor escolheu para ser o rei. Aí Deus fala para Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Ou seja, Deus, o Deus de Israel falou a Samuel, eu não vejo como o homem vê. E agora, os fariseus dizem que Jesus está agindo como o próprio Deus, não atentando para a aparência dos homens, como Deus não atentou para a aparência dos filhos de Jessé. Isaías 11, versículo 3, está escrito, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ou seja, ele sonda corações. E por fim, olha como eles são precisos aqui. Eles dizem que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. João 14,6, mais uma vez, eu sou, o que Jesus fala o quê? O caminho. Ele não ensina apenas o caminho, mas ele é o próprio caminho. E Paulo diz que é só um mediador entre Deus e os homens. E Pedro, escrevendo na sua primeira epístola 3,18, diz que Cristo veio para nos conduzir a Deus. É ou não é bela essa descrição por parte de lábios lisonjeiros? Isso nos mostra, irmãos, que a verdade, ela domina, ela está acima da pessoa. Isso mostra que o Evangelho, ele é de fato intocável. A corrupção do homem não consegue modificar isso. A maldade do homem não consegue deturpar essa realidade, embora tenha tentado já por milênios agir assim. Cristo é o Cristo de Deus, Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus manifesto. Eles viam isso, mas não viam isso, claro, de forma salvadora, de forma regeneradora, em que prestasse a Ele o culto, mas era inegável isso. Quando eu vejo hoje alguma coisa que surge para mim, enfim, de judeu falando alguma coisa, é um absurdo aquilo ali. É um absurdo. Lamentavelmente, esse povo o honrava com os lábios, mas o seu coração estava distante do Senhor. O texto de Isaías diz isso. E com ele se cumpriu mais um provérbio. Abra comigo, provérbio 26, versículo... Provérbio 26, abra comigo a escritura. Provérbio 26, verso número 23. Olha como esse texto é grave. Como um vaso de barro, coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos. E o coração o quê? Maligno. Pesado, não é? Então, vaso de barro, coberto com escórias de prata, assim, ele diz, são lábios amorosos, um coração maligno. Mestre, e aí vem aquilo que nós pregamos essa manhã, que se alinha, né, com a mensagem que nós pregamos essa manhã.
que nós sabemos sobre o Mestre nos afeta. Sabemos por saber apenas. Quão terrível essa realidade, quão miserável essa condição. Ou seja, a pessoa afirmar tudo isso, ele é um mestre, ele é verdadeiro, ele não se importa com homem algum, ele não olha a aparência, ele ensina a verdade, ele conduz os homens a Deus. Eu creio que todos nós que estamos aqui sabemos disso também. Agora a questão é, nós estamos nos aproximando de Cristo com bajulação, com lisonja? Temos cuidado com isso. Temos cuidado para que... Eu me preocupo com isso, sabe, irmãos? Nas minhas orações, a própria pregação aqui, eu estou em oração, sabe? Se é para dar ações de graça por um alimento, se é para orar, se é para ler a Bíblia, nós não perdermos, de fato, a sacralidade dessas coisas, não banalizarmos, não tomarmos o nome do Senhor em vão, termos, de fato, temor, é sempre andar humildemente com o teu Deus, coração contrito. Esses homens eram homens que tinham uma profissão de fé perfeita. Chegam para Cristo, mas estão aqui preocupados com o dinheiro que ganharam e em terem êxito na sua missão de atacar o Filho de Deus, embora sabendo que ele era, de fato, o Filho de Deus. Não de forma salvadora, como nós sabemos. Que nosso peito possa verdadeiramente arder e se expressar em palavras que o exaltem, né? Cuide disso. Não deixe ser algo tardio. Não se acostume com a irreverência. Não se acostume com a indiferença. Não se acostume com isso. Não deixe Cristo passar por você desapercebido. Isso é a ruína em vida. Que nosso louvor seja, como lemos hoje também pela manhã, fico observando os movimentos todos do culto, sabe? Hebreus 13, que o nosso louvor seja de fato fruto de lábios que confessam seu nome, e não lábios amorosos com corações malignos, como diz o texto de Provérbios. E nós vemos aqui nesses homens, com uma profissão de fé hipócrita, com uma pregação hipócrita, por quê? Porque é exatamente isso, a palavra que Cristo vai dizer acerca deles, hipócritas, por que me experimentais? A ideia literalmente é, vocês estão teatrando. Marcos capítulo 12, para nós concluirmos, o outro movimento que nós vemos aqui, além da cilada na qual Cristo saiu, né? Nós vamos ver agora como, e que isso também para nós é algo que temos que tomar em lição de que a oposição acontecerá sempre, mas de maneira nenhuma deixemos que as nossas palavras estejam desconectadas do nosso coração em uma profissão de fé hipócrita, à semelhança desses homens. Olha o centro da problemática aqui, levantada pelos opositores. É interessante que, por terem sido chamados a viver em uma teocracia, ou seja, a nação de Israel tinha Deus como seu rei, embora tivessem os representantes humanos, mas o trono era de Yahvé, certo? Tanto que o trono é o trono de Davi, quem se assenta nele é o filho de Davi, Deus homem. Eles acharam que qualquer domínio pagão significava necessariamente paganismo e traição. Então, por isso que eles disseram, se ele disser que é lícito pagar tributo a César, isso é traição, isso é concordar com o paganismo. É tão interessante que o mestre ele tinha cuidado com algumas coisas, né? Aliás, eu creio que com tudo, mas ele diz, trazei-me uma moeda, um denário. Ele não portava um denário como esse. Porque esse denário era um denário cunhado pelo próprio imperador para ser pago esse tributo. E esse denário, ele vinha com a imagem, né, de Tibério ali, provavelmente, afirmando que ele era filho, né, ou seja, de outro imperador que era divino. Então, esse denário, essa moeda, ela era uma blasfêmia em si. Então,
Jesus, nesse sentido, ele não portava essa moeda, né? Mas eles, entendam, tão hipócritas, eles já tinham ali no bolso, né? Já carregavam com ele. Trazei-me um denário. Opa! Jesus não andava, porque se ele andasse, olha aí, com a moeda pagando o bolso. Tão interessantes essas questões que mostram como o Senhor sabia de todas as coisas, né? Então, eles achavam que o fato de estarem sob o domínio de uma nação necessariamente significava estar sob o domínio do Deus daquela nação. Então, os judeus ficaram sob o domínio babilônico, assírio, medo-persa, alexandrino, né, greco-romano, enfim. E depois o Império Romano. Tudo isso ali delineado na visão de Daniel, né? Ali, interessante isso, né? Um sonho ali que Nabucodonosor teve, né? E Daniel interpretou tudo aquilo ali. Nos animais que Daniel também vê. Só que eles precisavam entender, os israelitas não conseguiram dimensionar isso, que o Deus de Israel não era um Deus tribal. Ele é o Senhor dos céus e da terra. O Deus de Israel é o Senhor de toda a glória. E mesmo havendo espalhado os israelitas como castigo pela sua desobediência, ele continuou sendo Senhor sobre Israel e Senhor sobre todos os povos. Então o fato de Roma estar dominando Israel era vontade de Deus. Não o seu paganismo, não a sua promiscuidade. Mas veja só Daniel 4, os irmãos conhecem bem o texto de Nabucodonosor fala, quando lhe volta o entendimento, e aqui nos lábios de Nabucodonosor, isso ainda fica mais interessante, né? Ele vai falar acerca do Senhor Deus, e ele diz, Daniel 4, 35, após lhe voltar o entendimento, ele diz, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, com os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. O Senhor até ensinou o povo a orar pelos que os dominavam, ou seja, orem pela cidade em que vocês estarão, porque na paz daquela cidade vocês terão a paz, Jeremias 29, 7. Então era para orar, Senhor abençoa. Te revela a César, te revela a Herodes, te revela a Pilatos. Por essa razão, o mestre não viu nenhum problema em devolver o que pertence a César, o que foi estabelecido por César. Pois os judeus também gozavam da pax romana e da infraestrutura romana. Ou seja, estava tudo em paz no mundo tão agitado e como era convulsivo, os romanos trouxeram o domínio, e esse domínio trouxe paz. E isso foi necessário, importante, para o avanço do cristianismo. Quando nós estudamos a história da igreja, nós entendemos isso. As estradas romanas, a tranquilidade, poder os discípulos, Paulo andar ali, naquelas viagens missionárias, por vários lugares, era perigoso, mas era totalmente inviável antes do domínio de Roma. Então Jesus está dizendo isso. Devolvam o que pertence a Ele. Devolvam a César o que ele estampou. Devolvam a César aquilo que ele estampou com a sua imagem. Ou seja, ele só pode marcar por um tempo o vil metal. Mas entreguem a Deus a si próprios, pois vocês carregam em si a imagem de Deus. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que César consegue fazer é marcar a cara dele no metal. Eu me imprimi em vocês e vocês pertencem a mim. Isso é maravilhoso. Muitos creem que aqui há essa percepção. Ou seja, entender essa realidade. O mestre destaca o princípio que vai ser bem trabalhado pelos apóstolos com a igreja. Ou seja, temos uma dupla cidadania, é isso que Cristo deixou aqui claro. Com a prerrogativa divina sobre ambas as esferas. Somos cidadãos do céu, peregrinando sobre a terra. Filipenses 3,20 diz isso, a nossa pátria está nos céus. Está brigando por essas coisas aqui. Por essa razão, Pedro vai dizer, capítulo 2, verso 17,
que devemos honrar o rei. Por essa razão, Paulo vai dizer em Romanos 13, a sujeitar toda autoridade, pagar imposto, tributo a quem honra, honra, e somos passíveis da espada, se assim vivemos em desacordo com as leis. Porém, pertencemos a Deus. Somos seu povo, somos sua propriedade. Veja 1 Pedro 2, 9. Olha o que Pedro diz aqui, nossa última referência. Eu sei, irmãos, que nós vivemos em um contexto complicado. Sei que todos nós sabemos da imensidão de impostos que nós pagamos. Além de pagar imposto por tudo que a gente compra, a gente ainda paga imposto. E isso causa uma revolta. Isso é desde que o mundo é mundo. Mas isso vai ser assim até que Cristo volte. A gente tem que entender, o que é que estão reivindicando? É isso? O que é mais importante nessa vida não é você reter o que querem lhe tirar, é você manter o que ninguém pode tirar de você, a imagem de Deus em Cristo na sua vida. A gente fica, né? É ruim. A gente vê essa, rapaz, o governo não faz nada, uma máquina monstruosa. Eu só lembro aqui, certa feita, Ariano Suassuna dizendo, né? É ruim. O governo é ruim aqui. Mas não queira saber o que é não ter governo nenhum. Então, eu mesmo, eu murmuro, eu me queixo. Né? Mas quando a gente pensa em outros países, quando a gente pensa em outras realidades muito piores de guerras, de falta de, de qualquer decoro, de qualquer possibilidade de se viver de forma mais decente, nós estamos aqui, mesmo com toda essa taxação, essa tributação, né? Ou seja, os judeus ali até também muitas coisas, jamais chegaram a ter conforto como esse que nós temos aqui hoje. Acho que a gente fica às vezes brigando demais por coisas, exatamente como Herodianos aqui, é lícito ou não é lícito? Paga ou não paga? Rapaz, dê a César o que é de César e cuide da sua vida diante de Deus. Você vai durar aqui, você não sabe se você chega nem até os 80. A gente fica, né, preocupado que se vai tomar isso, tomar aquilo, aquilo outro. De repente, irmão, a gente dorme hoje, a gente não vai cogitar em mais nada dessa esfera. 1 Pedro 2,9, Pedro diz, vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos propriedade de Deus. Deixa César levar o vil metal, mas jamais ele poderá levar a imagem de Cristo estampada em nós. Sabemos sim que nós vivemos, muitas vezes, sob taxações exorbitantes, porém isso também findará, pois isso só atinge a esfera humana por um pouco de tempo. Temos que confiar no Senhor, é o dono da vinha e de nossas vidas, pois em breve habitaremos em um novo céu, nova terra, onde habita o quê? Justiça. A gente fica, não, eu quero justiça, eu quero justiça. Então passa para o céu descer logo. Só vai ter justiça quando Cristo voltar. É ilusão isso, a gente faz essas comparações com alguns países, lá também você vai encontrar problema, porque lá tem pecador também. Sejamos cidadãos do céu, aqui, dando testemunho a uma geração corrompida. Deus nos guarde em integridade, em uma sociedade em putrefação. Irmãos, esse mundo é perigoso, de oposições constantes, de ciladas, como nós vimos. Nós somos cercados por falsas profissões de fé, mas temos que ter o cuidado para nós também não fazermos ou não termos essas profissões falsas, mas sim amarmos Cristo com o nosso coração, não apenas de lábios. E não devemos desanimar, que conhecemos a verdade, amamos a verdade, em um mundo regido muitas vezes por líderes ambiciosos. Mesmo assim, vamos caminhando como Cristo assim fez, cumprindo nosso papel.
e aguardando até que os reinos desse mundo se tornem do Senhor e do seu Cristo. Amém? Graças damos ao Senhor, porque o Senhor sabiamente nos faz sábios no Senhor para enfrentarmos esse mundo mau, com lábios em sintonia, com corações que estão em sintonia com os céus. E mesmo cercados de injustiça, cercados por um mundo que não visa de fato a glória do Senhor, nós sabemos e o que nós mais queremos é que a tua imagem seja mais e mais restaurada em nós para nos assemelharmos a ti. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.